Olá, Vivian Mazeu aqui. E eu tô passando para conversar com você sobre um assunto que muita gente fala, mas pouca gente entende ao certo como funciona no dia a dia e como colocar isso em prática, que é ter um hobby. Pois é, primeiro vamos entender direitinho o que é um hobby, né? Hobby é alguma coisa, alguma atividade que você faça que não tem aquele caráter de ganhar dinheiro, não é trabalho, não é nada que você faça para melhorar a sua qualificação profissional, nenhum tipo de estudo. É alguma coisa, pode até ser um estudo, mas alguma coisa que você goste, que esteja voltado para o lazer. Um passatempo mesmo, sabe? Aquela atividade prazerosa que te tira da sua rotina, que te tira do foco do seu trabalho, da sua vivência diária. Então, esse é o hobby. E por que é importante a gente ter um hobby? É importante ter um hobby porque se a gente ficar o tempo todo bitolado naquele assunto principal que a gente trabalha ou que a gente gosta, a gente vai limitar a nossa visão. Fazendo um hobby, fazendo uma atividade diferente, às vezes a gente tem alguns insights, a gente tem algumas ideias, a gente consegue enxergar o nosso próprio trabalho de outras formas e aí a gente consegue aprender até mais do nosso trabalho, ver o nosso trabalho diferente, tomar outras atitudes, só porque a gente tem um hobby que nem tinha essa característica, mas ele gera isso na própria pessoa, né? Então, por isso que é importante ter um hobby. Tirar o foco daquilo que você faz sempre, né? Desconectar um pouco, relaxar, mudar mesmo, tá? E fazer essa atividade prazerosa. Não que o seu trabalho não deva ser prazeroso, não que estudar para você não possa ser prazeroso, mas alguma coisa que te tire dessa rotina, desse seu âmbito corriqueiro aí de vida, tá? Então é importante ter um hobby. Agora, o hobby, ele ficou um pouco, não sei se é banalizado, ou mal visto, ou mal interpretado, porque normalmente, quando alguém pergunta, qual é seu hobby? As pessoas meio que se sentem na obrigação de falar coisas que seriam politicamente corretas. Então, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, né? Eu gosto de praticar atividade física, que são coisas necessárias, que são coisas legais, mas que não necessariamente são o seu hobby. E que a gente acaba falando, muitas pessoas falam isso como forma de serem aceitas na sociedade, como formas de, nossa, né, que hobby legal, ela gosta de ler, ela gosta de praticar atividade física. E nem sempre esse é seu hobby, né? O fato de você não gostar de atividade física, mas praticar, você pratica porque você sabe que é importante para você ter uma vida saudável, para você ter uma vida melhor, não quer dizer que esse possa ser o seu hobby. E tá tudo bem, né? O seu hobby pode ser outro. E por muito tempo, eu assisti novela com a minha avó. A minha avó gostava muito de novela e eu assistia muita novela com a minha avó. E eu sempre gostei demais de novela. Até hoje eu gosto muito de novela. E um tempo atrás eu não me permitia assistir mais novela. Mas tipo, nenhuma novela, nenhum horário, nada, zero novela, porque novela não agrega em nada, porque novela é ruim, porque novela é isso. Eu fui colocando isso na minha cabeça. E de pouquíssimo tempo pra cá, de semanas pra cá, eu percebi que não é a novela em si que é ruim. Não é o que eu for escolher em si que é ruim. É a forma como eu vou lidar. Quanto tempo eu vou dedicar para aquela atividade, né? Quanto do meu tempo eu vou colocar naquilo. Então, se eu colocar lá, né, num aplicativo aí de streaming e assistir uma novela por 40, 50 minutos, uma vez ao dia, ou sei lá, 2, 3 vezes por semana, pode ser uma coisa que me relaxe, porque eu gosto e eu tenho feito e tem funcionado, por isso que eu tô vindo falar aqui. É uma coisa que me relaxa, porque eu gosto. Tira total o meu foco, sabe? Da escola, de professor, de conteúdo pedagógico, dos bebês, das crianças. Tira total e eu vou vivenciar a história daquelas pessoas, daqueles personagens da novela. E isso me relaxa bastante. E quando eu volto pro meu trabalho, no mesmo dia, no dia seguinte, não importa, eu volto com a mente mais liberta, com a mente mais livre. E eu consigo produzir muito mais, pensar em muito mais conteúdos, pensar em muito mais estratégias. Eu consigo produzir muito mais. Então isso é o que dá certo pra mim,
e por isso eu tô compartilhando com você. O que eu quero dizer, Vivi, então é pra eu ver novela? Não. O que eu quero dizer é pra você ficar livre, pra você fazer o hobby que você gosta, sem se preocupar se é um hobby politicamente correto ou não, né? Se você gosta de cozinhar, se você gosta de fazer artesanato, se você gosta de fazer crochê, tricô, se você gosta de, sei lá, limpar um armário da sua casa, não importa. Não deixa esses questionamentos, né? Tipo, mas isso não é um hobby. É sim, se é o que você gosta, se é o que te traz prazer, se é o que limpa a sua mente, é um hobby sim, tá? Então pratique alguma coisa, tenha algum hobby, faça alguma coisa diferente. Quer ver um outro hobby que eu gosto bastante? Jogar baralho, buraco. Sabe, tem um jogo de baralho que chama buraco e eu adoro jogar buraco. E eu jogo sem valer dinheiro, nada, né? Jogo online, mas assim, sem valer nada. Jogo só pelo prazer de jogar mesmo. E é uma coisa também que quando eu tô ali jogando, eu não tô pensando no meu trabalho, eu não tô pensando em escola, em professor, em criança, em nada disso. Eu tô ali jogando, eu tô vendo as estratégias do jogo, eu tô pensando. E muitas vezes me vem insights do meu trabalho, porque eu tiro o foco daquilo lá, né, e levo pro jogo. Então a minha mente tá tão leve, tá tão tranquila, que aí vem uma ideia, nossa, eu posso fazer tal atividade. Nossa, eu posso incluir não sei o que no planejamento. Nossa, eu posso gravar tal vídeo para colocar lá no canal Bebê Ativo. E surgem as ideias. Então, tenha hobbies que eu tenho certeza que isso vai favorecer muito o seu processo criativo e a sua mente vai ficar muito mais leve. Agora, uma dica que eu vou te dar, que é infalível, tem alguma coisa próximo de você. Quando você estiver ali no momento que você estiver no seu lazer, tem aí o seu celular com bloco de notas, ou um papel mesmo e uma caneta, porque certamente vão surgir super ideias e você precisa anotar. Porque às vezes a gente acha, e eu já passei por isso, às vezes eu falava, imagina, essa ideia foi sensacional, eu não preciso anotar, imagina que eu vou esquecer. E dias depois eu falava, nossa, aquele dia eu tive uma ideia, eu não fiz, o que era mesmo? E aí eu esqueci. Então às vezes a gente pensa que é uma ideia fantástica, uma ideia sensacional, é a melhor ideia do mundo e a gente nunca vai esquecer, mas às vezes a gente pode acabar esquecendo. Então a dica de ouro é: tenha o celular com bloco de notas ou papel e caneta próximo de você, quando você estiver aí no seu momento de lazer, quando você estiver curtindo o seu hobby, para você poder fazer anotações desses insights, tá? E procura não parar para pensar. Anota aquela ideia que veio principal e depois, quando você estiver no seu momento de trabalho, você vai, senta e lapida aquela ideia. Mas não deixa esse insight te levar, não. Porque às vezes acontece de vir mais ideias, mais possibilidades. Só anota e deixa lá. E continua ali no seu hobby. Quando terminar o tempo do seu hobby, ou quando você for para o seu trabalho, ou se for um insight que veio para sua família, enfim. Quando você estiver naquele momento, aí você volta a pensar naquilo. Mas não corta o seu hobby no meio porque vem um insight. Só anota e deixa lá no comentário. E um beijo e até o próximo vídeo. Olá, Vivian Mazeu aqui. E eu tô passando para conversar com você sobre um assunto que muita gente fala, mas pouca gente entende ao certo como funciona no dia a dia e como colocar isso em prática, que é ter um hobby. Pois é, primeiro vamos entender direitinho o que é um hobby, né? Hobby é alguma coisa, alguma atividade que você faça que não tem aquele caráter de ganhar dinheiro, não é trabalho, não é nada que você faça para melhorar a sua qualificação profissional, nenhum tipo de estudo. É alguma coisa, pode até ser um estudo, mas alguma coisa que você goste, que esteja voltado para o lazer. Um passatempo mesmo, sabe? Aquela atividade prazerosa que te tira da sua rotina, que te tira do foco do seu trabalho, da sua vivência diária. Então, esse é o hobby. E por que é importante a gente ter um hobby? É importante ter um hobby porque se a gente ficar o tempo todo bitolado naquele assunto principal que a gente trabalha ou que a gente gosta, a gente vai limitar a nossa visão.
fazendo um hobby, fazendo uma atividade diferente, às vezes a gente tem alguns insights, a gente tem algumas ideias, a gente consegue enxergar o nosso próprio trabalho de outras formas e aí a gente consegue aprender até mais do nosso trabalho, ver o nosso trabalho diferente, tomar outras atitudes, só porque a gente tem um hobby que nem tinha essa característica, mas ele gera isso na própria pessoa, né? Então, por isso que é importante ter um hobby. Tirar o foco daquilo que você faz sempre, né? Desconectar um pouco, relaxar, mudar mesmo, tá? E fazer essa atividade prazerosa. Não que o seu trabalho não deva ser prazeroso, não que estudar para você não possa ser prazeroso, mas alguma coisa que te tire dessa rotina, desse seu âmbito corriqueiro aí de vida, tá? Então é importante ter um hobby. Agora, o hobby, ele ficou um pouco, não sei se é banalizado, ou mal visto, ou mal interpretado, porque normalmente, quando alguém pergunta, qual é seu hobby? As pessoas meio que se sentem na obrigação de falar coisas que seriam politicamente corretas. Então, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, né? Eu gosto de praticar atividade física. Que são coisas necessárias, que são coisas legais, mas que não necessariamente são o seu hobby. E que a gente acaba falando, muitas pessoas falam isso como forma de serem aceitas na sociedade, como formas de, nossa, né, que hobby legal, ela gosta de ler, ela gosta de praticar atividade física. E nem sempre esse é seu hobby, né? O fato de você não gostar de atividade física, mas praticar, você pratica porque você sabe que é importante para você ter uma vida saudável, para você ter uma vida melhor, não quer dizer que esse possa ser o seu hobby. E tá tudo bem, né? O seu hobby pode ser outro. E por muito tempo, eu assisti novela com a minha avó. A minha avó gostava muito de novela e eu assistia muita novela com a minha avó. E eu sempre gostei demais de novela. Até hoje eu gosto muito de novela. E um tempo atrás, eu não me permitia assistir mais novela. Mas, tipo, nenhuma novela, nenhum horário, nada, zero novela, porque novela não agrega em nada, porque novela é ruim, porque novela é isso. Eu fui colocando isso na minha cabeça. E de pouquíssimo tempo pra cá, de semanas pra cá, eu percebi que não é a novela em si que é ruim. Não é o que eu for escolher em si que é ruim. É a forma como eu vou lidar. Quanto tempo eu vou dedicar para aquela atividade, né? Quanto do meu tempo eu vou colocar naquilo. Então, se eu colocar lá, né, num aplicativo aí de streaming e assistir uma novela por 40, 50 minutos, uma vez ao dia, ou sei lá, 2, 3 vezes por semana, pode ser uma coisa que me relaxe, porque eu gosto e eu tenho feito e tem funcionado, por isso que eu tô vindo falar aqui. É uma coisa que me relaxa, porque eu gosto. Tira total o meu foco, sabe? Da escola, de professor, de conteúdo pedagógico, dos bebês, das crianças. Tira total e eu vou vivenciar a história daquelas pessoas, daqueles personagens da novela. E isso me relaxa bastante. E quando eu volto pro meu trabalho, no mesmo dia, no dia seguinte, não importa, eu volto com a mente mais liberta, com a mente mais livre. E eu consigo produzir muito mais, pensar em muito mais conteúdos, pensar em muito mais estratégias, eu consigo produzir muito mais. Então isso é o que dá certo pra mim e por isso eu tô compartilhando com você. O que eu quero dizer, Vivi, então é pra eu ver novela? Não. O que eu quero dizer é pra você ficar livre, pra você fazer o hobby que você gosta, sem se preocupar se é um hobby politicamente correto ou não. Né? Se você gosta de cozinhar, se você gosta de fazer artesanato, se você gosta de fazer crochê, tricô, se você gosta de, sei lá, limpar um armário da sua casa, não importa. Não deixa esses questionamentos, né? Tipo, mas isso não é um hobby. É sim, se é o que você gosta, se é o que te traz prazer, se é o que limpa a sua mente, é um hobby sim. Tá? Então pratique alguma coisa, tenha algum hobby, faça alguma coisa diferente. Quer ver um outro hobby que eu gosto bastante? Jogar baralho, buraco. Sabe, tem um jogo de baralho que chama buraco e eu adoro jogar buraco. E eu jogo sem valer dinheiro, nada, né? Jogo online, mas assim, sem valer nada. Jogo só pelo prazer de jogar mesmo.
E é uma coisa também que quando eu tô ali jogando, eu não tô pensando no meu trabalho, eu não tô pensando em escola, em professor, em criança, em nada disso. Eu tô ali jogando, eu tô vendo as estratégias do jogo, eu tô pensando. E muitas vezes me vem insights do meu trabalho, porque eu tiro o foco daquilo lá, né, e levo pro jogo. Então a minha mente tá tão leve, tá tão tranquila, que aí vem uma ideia, nossa, eu posso fazer tal atividade. Nossa, eu posso incluir não sei o que no planejamento. Nossa, eu posso gravar tal vídeo para colocar lá no canal Bebê Ativo. E surgem as ideias. Então, tenha hobbies que eu tenho certeza que isso vai favorecer muito o seu processo criativo e a sua mente vai ficar muito mais leve. Agora, uma dica que eu vou te dar, que é infalível, tem alguma coisa próximo de você. Quando você estiver ali no momento que você estiver no seu lazer, tem aí o seu celular com bloco de notas, ou um papel mesmo e uma caneta, porque certamente vão surgir super ideias e você precisa anotar. Porque às vezes a gente acha, e eu já passei por isso, às vezes eu falava, imagina, essa ideia foi sensacional, eu não preciso anotar, imagina que eu vou esquecer. E dias depois eu falava, nossa, aquele dia eu tive uma ideia, eu não fiz, o que era mesmo? E aí eu esqueci. Então, às vezes a gente pensa que é uma ideia fantástica, uma ideia sensacional, é a melhor ideia do mundo e a gente nunca vai esquecer. Mas às vezes a gente pode acabar esquecendo. Então, a dica de ouro é: tenha o celular com bloco de notas ou papel e caneta próximo de você, quando você estiver aí no seu momento de lazer, quando você estiver curtindo o seu hobby, para você poder fazer anotações desses insights, tá? E procura não parar para pensar. Anota aquela ideia que veio principal e depois, quando você estiver no seu momento de trabalho, você vai e senta e lapida aquela ideia. Mas não deixa esse insight te levar, não. Porque às vezes acontece de vir mais ideias, mais possibilidades. Só anota e deixa lá. E continua ali no seu hobby. Quando terminar o tempo do seu hobby, ou quando você for para o seu trabalho, ou se for um insight que veio para sua família, enfim. Quando você estiver naquele momento, aí você volta a pensar naquilo. Mas não corta o seu hobby no meio porque vem um insight. Só anota e deixa lá no comentário. E um beijo e até o próximo vídeo.